Paz do Senhor, irmãos, glória ao Rei Jesus. Eu estou gravando esse vídeo, irmãos, pastor Paulo Rodolfo, aqui da igreja ISTN, Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça, com sede no Mato Grosso e com a liderança mundial em Angola, nosso líder apóstolo Marcelino. Foi feita uma pergunta por um dos nossos membros que não cai uma folha sequer de uma árvore sem que Deus não permita. A Bíblia afirma isso. E a pergunta do membro dessa igreja foi: como que Deus permite um homem que serve as trevas declaradamente, como o Luiz Inácio Lula da Silva, que serve as trevas, né? Que a gente tem visto aí pelos vídeos nas mídias sociais. E ela perguntou, a pergunta desse membro foi: por que se Deus não permite que caia uma folha sequer sem a vontade dele, por que ele permitiu que ele permite que um homem desse chegue ao poder? Primeira coisa, nós temos que ver, no caso dessa eleição de hoje, entre os dois candidatos, Lula e Bolsonaro, nós temos que ver quem apoiou o Bolsonaro. Quem apoiou o Bolsonaro? Quem apoiou o Bolsonaro são as igrejas. Quem apoiou o Bolsonaro é Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, 100% das igrejas evangélicas apoiaram o presidente Bolsonaro. Mas não apoiaram o presidente Bolsonaro porque ele tem princípio cristão e ele é um cristão, porque não foi por isso que eles apoiaram. Pode ter algumas igrejas que acreditam que Bolsonaro tem princípio cristão e é um cristão, mas o Bolsonaro também não é um cristão. Não é um cristão, pois o Bolsonaro também busca nas trevas, toma ceia numa igreja e também participa dos manjares de Satanás. Então, os dois, não tem nenhum cristão, nem Lula nem Bolsonaro são cristãos. As igrejas evangélicas apoiaram o Bolsonaro. Edir Macedo apoiou, Valdemiro Santiago apoiou, Silas Malafaia apoiou, vários outros pastores apoiaram. Todos os pastores que têm nome, que têm influência no meio evangélico, têm grande influência, apoiaram o Bolsonaro. E a Bolsonaro saiu em desvantagem por causa da igreja. Lula saiu em vantagem por causa da igreja. Por quê? Porque a igreja fez aliança com os governos da terra. A igreja não está interessada em princípios cristãos, os líderes não estão interessados nisso aí. Os que apoiaram o Bolsonaro, a igreja evangélica que apoiou o Bolsonaro, estão atrás do quê? Estão atrás de benefícios, de trocas, de cargos, de fama, de dinheiro. As igrejas, hoje em dia, a igreja do século XXI, a igreja brasileira é cobiçosa de vanglória. A igreja brasileira busca as coisas da terra. Os líderes da igreja brasileira querem as coisas da terra, querem fama, querem cargo, querem poder, mas não querem servir ao Senhor. Então, a causa de Bolsonaro ter os votos que teve e abaixo da média que a maioria esperou, é por causa da igreja, a culpa da igreja do Bolsonaro, porque todos os candidatos que as igrejas evangélicas apoiaram vão perder. E por que o Lula, que serve ao candomblé, a umbanda, a quimbanda, a pergunta da irmã foi essa: por que um homem desse pode ganhar
tem chances grandes de ganhar a eleição, porque os poderes das trevas estão maior que a igreja, estão em alta. Os poderes do diabo, os poderes de Satanás estão em alta, e a igreja é cobiçosa de vanglória. A igreja não prega a cruz, a igreja não prega o evangelho verdadeiro, a igreja está em busca das coisas da terra, das coisas de baixo e não das coisas do alto. Por isso, todos que apoiaram o Bolsonaro, que são evangélicos e apoiaram o Bolsonaro, por isso que o Bolsonaro não vai ter vitória, por causa da igreja. E o Lula, que buscou o poder das trevas, vai vencer a eleição, porque a igreja perdeu. O reino foi dado à igreja, mas a igreja perdeu o reino de Deus. A igreja perdeu, a igreja foi vencida pelo diabo. A igreja só pensa nas coisas da terra. E por que a igreja só pensa nas coisas da terra? Porque a igreja, a mensagem que lhe foi pregada é a mensagem da terra. Então, é muito fácil de entender. Na Bíblia, quando Nabucodonosor tinha lá Daniel como um conselheiro, um homem de Deus, ele pedia conselho a um homem de Deus, e o homem de Deus, ele buscava poder na igreja, ou seja, com Daniel. Assim como Faraó também buscou conselhos de José, homem de Deus. Como as igrejas estão caídas, os pastores estão corrompidos, a igreja evangélica brasileira é uma vergonha, não tem como abençoar ninguém. Por isso, os poderes do diabo estão em alta, e quem busca nas trevas o poder vai vencer. Mas quando a igreja acordar, quando a igreja entender que nós não fazemos pacto com política, nós não fazemos aliança com os reis, com os governos dessa terra, a igreja vai entender que é assim que nós vencemos. E todos que vierem na igreja verdadeira, a igreja ISTM, Sol da Justiça, não prega, não faz aliança com os governos dessa terra. A igreja ISTM, a igreja Salvação de Todas as Nações, não faz aliança com os governos dessa terra. Nós não apoiamos os governos dessa terra, não temos nada com esse mundo caído, não apoiamos política. Nós não precisamos dos políticos, eles é que precisam de nós, eles que devem vir até nós, eles que devem vir pedir bênção aqui. Mas como eles vão pedir bênção nas igrejas caídas, nas igrejas que só querem pregar as coisas da terra, que não tem o poder de Deus, que busca o poder de baixo, que não tem unção, que não liberta, que não restaura, que não transforma? Assim foi e vai ser a derrota de Bolsonaro, porque confiou na igreja, numa igreja corrupta, numa igreja que não prega, numa igreja que não tem nada de Deus, que Deus não está, porque Deus não está nessa igreja da terra. A igreja que Deus está é a igreja que prega o arrependimento, a santidade, é a igreja que não faz aliança com o mundo, é a igreja que não faz aliança com políticos. Não precisamos, a igreja ISTM não precisa da política, não precisa de senador lá dentro, não precisa de vereador, não precisa de deputado, não precisa de presidente. Não fazemos aliança com os governos dessa terra, não fazemos aliança com Satanás, não temos nada com esse mundo caído. Então a pergunta dessa irmã, ela perguntou por que um servo das trevas está levando vantagem. Porque os poderes do diabo estão em alta, a igreja perdeu, a igreja só prega a mentira. A igreja do século 21 é um lugar dos mortos, cemitério, osso seco, vale de ossos secos. Só querem fama, dinheiro, cargo e carro. E todos que a igreja evangélica brasileira apoiar vai perder na eleição. Ah, pastor, mas e se a igreja ISTM apoiar? Não, nós não apoiamos
nenhum político, não apoiamos governo. Eles têm que vir aqui e pedir bênção. Eles têm que vir aqui e pedir conselho para a igreja verdadeira, a igreja que prega o evangelho puro e genuíno, a igreja que prega o arrependimento, a santidade, a igreja que prega contra o pecado, que é a igreja a salvação de todas as nações. É a igreja que não vende, que não faz aliança com a terra, que não vende materiais aqui dentro. Nós não vendemos material, não vendemos nada, não comercializamos a palavra de Deus, não vendemos Bíblia, não vendemos livro, não vendemos CD, não cobramos óleo ungido, não fazemos campanha com o dinheiro do povo, não fazemos fogueira santa imunda que é para arrancar o dinheiro do povo, não fazemos propósito como muitos aí fazem, propósito com dinheiro, não arrancamos o dinheiro do povo, não pressionamos para dar o dízimo é bíblico, mas tem que ser tocado por Deus para quem quiser ofertar na igreja ESTN. Então por que o Bolsonaro não teve sucesso? Porque a igreja que o apoiou é uma igreja caída. Não adianta nada postar vídeos nas redes sociais do Bolsonaro ajoelhado, orando, com a mão para cima. Isso não funciona. O que funciona é conversão. E o presidente Bolsonaro não é convertido. E o ex-presidente Lula é um servidor de Satanás. E a igreja perdeu, porque a igreja está abaixo das trevas. As trevas estão em alta, a igreja está embaixo. Mas quando a igreja reconhecer que precisa se converter e não ter mais aliança com o mundo, aliança com governos da terra, aí a igreja vai subir de nível em santidade, em jejum, em oração. Todos os pastores evangélicos que apoiarem Bolsonaro vão se frustrar. O Bolsonaro buscou na igreja evangélica e vai perder. O Lula vai vencer essa eleição, porque os poderes do diabo estão em alta. E se acontecer uma guerra civil, isso aí é consequência, é culpa da igreja. A igreja tem que ter autoridade na terra. A igreja tem que ter autoridade na terra. E a igreja perdeu autoridade. Por que a igreja perdeu autoridade? Porque a igreja só pensa em festa, só pensa em congresso, só pensa em fazer conselhos, é café com o pastor, é café com não sei o que, é jogral dentro da igreja. A igreja só pensa em festa, não pensa em jejum, em oração. Por isso podemos sofrer, mas a igreja que serve ao Deus vivo, aqui na ESTN Sol da Justiça, é o lugar do refúgio. Corram para cá, busquem refúgio nessa igreja aqui, porque essa igreja veio para restaurar todas as coisas. Ou seja, o meu líder veio para restaurar todas as coisas, para colocar no lugar os caminhos tortuosos, para desentulhar os poços. Ouviram, povo da terra? Ouviram, brasileiros? Se a igreja evangélica do Brasil não se converter e deixar de fazer aliança com o mundo, vai ser pisada por Satanás. Eles vão ser pisados, mas a igreja ESTN, Sol da Justiça, não, é sem oposição. 2 leões não podem rugir no mesmo território, e um tem que perder, e é com guerra. Essa igreja, a marca da ESTN, Sol da Justiça, é jejum, é oração, é afastamento do pecado, é a pregação da cruz. Que Deus abençoe o Brasil, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus.